Olá, meninos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiana e na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre um novo conteúdo que vamos estudar essa semana. Esse conteúdo são os numerais. Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou situa em determinada sequência. Então, quantidade, quantos são, quantos temos, quanto teremos, e a sequência, colocar em primeiro, em terceiro, em último lugar. Essa daí é a função do numeral. Os numerais podem ser usados com a função de substantivo, ou seja, nome, ou adjetivos, características. Nós temos aqui os numerais ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Vamos conhecer um pouquinho deles? Numerais cardinais expressam a quantidade exata dos seres, esses números bem conhecidos por nós, 1, 2, 3, 4. Por exemplo, as duas bonecas da Clarice foram quebradas. Então, nós temos aqui sublinhado um numeral cardinal. Numerais ordinais indicam uma ordem sucessiva dos seres, primeiro, segundo, terceiro. Olha aqui, por exemplo, olha a Clarice. Clarice senta na terceira carteira. Eu tenho aqui sublinhado o numeral cardinal terceira. Numerais multiplicativos expressam aumentos proporcionais de uma quantidade, multiplicações, dobro, triplo, quinto. Por exemplo, ele teve o triplo de desconto que eu tive. Olhem aqui o numeral multiplicativo sublinhado. Já os fracionários indicam diminuição proporcional, frações ou divisões. Terço, meio, metade. Olha, Maria comeu um terço do bolo, tinha um bolo inteiro, mas Maria não comeu todo. Ela, dividida em 3 partes, ela comeu apenas uma daquelas partes, né? Maria comeu um terço. Um terço é um numeral fracionário. Os numerais apresentam flexão de gênero. Lembram dos gêneros? Masculino e feminino. Então, os numerais, eles mudam dependendo do substantivo que eles estão acompanhando. Se o substantivo for masculino, ele irá no masculino. Se o substantivo for feminino, ele passará para o feminino. Então, eu tenho aqui alguns cardinais, ó. Se eu vou falar de um bolo, numeral masculino. Se eu vou falar de uma torta, numeral feminino. Então, uma, dois, dois. Esses são os cardinais, flexionados em gênero. Todos os ordinais flexionam em gênero. Primeiro para o masculino, primeira para o feminino. Segundo para o masculino, segunda para o feminino. Terceiro para o masculino, terceira para o feminino. E assim sucessivamente, pois todos os ordinais flexionam em gênero. Os multiplicativos, apenas quando são empregados com valor de adjetivo, apenas quando está dando característica ao substantivo. Se ele está dando característica ao substantivo, ele concorda com o gênero desse substantivo. Olhem aqui. Vicente tomou uma dose tripla da vitamina. Tripla, dose tripla de quê? De vitamina. Vitamina é um substantivo feminino, por isso o numeral veio no feminino. E os fracionários, meio e meia, devem concordar com a palavra que se refere, então também devem concordar com o substantivo. Camila pediu meia coxinha. Coxinha é um substantivo feminino, veio acompanhado um numeral feminino. José comeu meio cachorro quente. Cachorro quente é um substantivo masculino, por isso veio o numeral no masculino.
Observem que numerais são as formas escritas por extenso dos números, certinho? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Tenham todos uma boa semana.